6 de outubro de 1946. Madrugada silenciosa na prisão de Landsberg. Um homem de 54 anos, ex-ministro do Reich e condenado por crimes contra a humanidade, sobe os degraus do cadafalso. As mãos tremem, o rosto está pálido, ele não diz uma palavra. O carrasco americano ajusta a corda com frieza. Tudo deveria terminar em segundos, mas não termina. O alçapão se abre e o horror começa. Por 14 minutos, convulsões violentas sacodem o corpo suspenso. Uma morte lenta, cruel e talvez intencional. O nome do executado? Arthur Seyss-Inquart, um dos arquitetos da opressão nazista na Europa. Fique até o final para descobrir os horrores que o levaram até ali e o que disseram suas últimas palavras. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. Quem foi Arthur Seyss-Inquart? A construção de um monstro. Antes de ser enforcado como criminoso de guerra, Arthur Seyss-Inquart foi apenas um homem comum, um rosto indistinto entre tantos outros que a história poderia facilmente ter varrido para os cantos esquecidos do tempo, mas não varreu, porque em determinados momentos da história, certos homens não são esquecidos. São lembrados não por seus méritos, mas por seus crimes. São gravados não com honra, mas com horror. Arthur nasceu em 22 de julho de 1892, na modesta vila de Stonajov, perdida entre os campos da Morávia, então província do vasto, orgulhoso e já trêmulo Império Austro-Húngaro. O mundo ao seu redor ainda parecia sólido, mas o império estava apodrecendo por dentro, corroído por tensões étnicas, rivalidades nacionalistas e uma elite anacrônica incapaz de compreender o século que se aproximava. A família Seyss-Inquart era simples, mas disciplinada. O pai, um professor tcheco de caráter austero, era diretor da escola local. A mãe, uma mulher alemã profundamente religiosa, regia o lar com devoção e rigidez. 6 filhos enchiam a casa de vozes, mas Arthur, o caçula, era o mais calado. Observador, introspectivo, mais afeito aos livros que às brincadeiras, cresceu entre duas culturas que mais tarde o mundo veria se enfrentar em trincheiras e câmaras de gás. A mudança para Viena em 1907 foi um ponto de inflexão. Ali, na capital imperial, o jovem Arthur mergulhou nos estudos jurídicos com uma seriedade quase monástica. Estudava direito na prestigiada Universidade de Viena, mas ao contrário de tantos colegas que se deixavam seduzir pelas discussões políticas, pelos cafés barulhentos ou pelos salões artísticos da Belle Époque, Seyss-Inquart mantinha-se reservado, focado, metódico. Era um aluno admirado por sua disciplina, respeitado por sua inteligência e ignorado por sua falta de brilho social. Nada, absolutamente nada, naquele estudante de óculos redondos, olhar tímido e fala ponderada, parecia indicar que um dia ele assinaria ordens que enviariam milhares para a morte. Mas o século XX estava apenas começando, e os inocentes também são moldados pela guerra. Em 28 de julho de 1914, a Primeira Guerra Mundial irrompe com brutalidade, arrastando o mundo conhecido para o abismo. Arthur, com 22 anos, alista-se como voluntário no exército do imperador Francisco José. Não por glória ou paixão patriótica, mas por dever. Foi enviado a algumas das frentes mais violentas: Rússia, Romênia, Itália. Ali, entre a lama, o sangue e o frio, revelou-se um soldado disciplinado, obediente e eficiente. Ganhou condecorações por bravura, cumpria ordens com exatidão, não reclamava, não hesitava. Em 1917, ferido, é hospitalizado, mas mesmo no leito debilitado, não abandona os estudos. Ali, em meio ao barulho distante das bombas, conclui seus exames finais de direito. Um gesto de força de vontade admirável, mas que no fundo revelava algo mais profundo, uma determinação quase obsessiva, uma capacidade de bloquear o mundo ao redor para atingir seus objetivos, uma frieza que décadas depois se tornaria letal. Com o fim da guerra e o colapso do império, Arthur retorna a uma Viena em ruínas, economicamente quebrada, politicamente instável e socialmente ferida. Em 1921,
abre seu escritório de advocacia, trabalha duro, conquista respeito, casa-se com Gertrude Maschka, filha de um funcionário público proeminente. Tem 3 filhos, constrói a imagem perfeita do cidadão exemplar, trabalhador, conservador, patriarcal. Mas por trás dessa fachada burguesa, algo fermentava. Como tantos na Áustria derrotada, Seyss-Inquart sentia que haviam lhe roubado algo. A pátria, o orgulho, o futuro. Os tratados de paz, em vez de reconciliação, pareciam castigo. O ressentimento nacionalista, disseminado como veneno lento, foi se infiltrando nas conversas de escritório, nas reuniões de família, nos salões de debates jurídicos. E ele, que até então evitava o radicalismo, começa a inclinar-se ao pan-germanismo, a crença de que Áustria e Alemanha deveriam se fundir numa só nação, uma Alemanha maior, mais forte, uma restauração imperial, agora sob novas bandeiras. Uma nova ordem na Europa, janeiro de 1933. Adolf Hitler chega ao poder, e para Arthur Seyss-Inquart isso não representa uma ameaça, mas uma oportunidade. Começa a estreitar laços com círculos nacional-socialistas. Aproxima-se da ideologia, não pelo fanatismo, mas por cálculo. Vê em Hitler a chance de restaurar a grandeza alemã, e o Führer, por sua vez, logo percebe o valor daquele advogado elegante, frio e metódico, um colaborador útil, um infiltrado ideal. Enquanto Berlim rearmava e propagandeava sua nova ordem, os nazistas austríacos, clandestinos mas ativos, iniciavam uma campanha de terror interno, atentados à bomba, sabotagens, assassinatos seletivos. Era uma guerra subterrânea para desestabilizar a Áustria democrática. Em 1934, o primeiro-ministro Engelbert Dollfuss é assassinado por membros da ala nazista. A Áustria mergulha no caos. Seyss-Inquart, cauteloso, não se expõe, mas está atento, age nos bastidores, criando conexões, mediando conflitos e, acima de tudo, ganhando a confiança de Berlim. 3 anos depois, em 1937, é nomeado conselheiro de Estado, aparentemente um mediador neutro entre o governo austríaco e os nazistas. Mas, na prática, já estava atuando como agente de Hitler, um cavalo de Troia no coração da política austríaca. Calmo, educado, irrepreensível e perigosamente leal à causa nazista. Em 12 de fevereiro de 1938, o chanceler austríaco Kurt Schuschnigg viaja à Alemanha para uma reunião com Hitler, espera negociar, recebe um ultimato. Entre as exigências do Führer está a nomeação de Seyss-Inquart como ministro do interior. Schuschnigg, encurralado, cede. A partir desse momento, Seyss-Inquart controla a polícia. Os adversários começam a ser vigiados, presos e silenciados. A democracia já está de joelhos, só falta o golpe final. Quando Schuschnigg tenta organizar um referendo nacional para preservar a independência da Áustria, Hitler entra em fúria. Mobiliza tropas, coloca a Luftwaffe em alerta, exige a renúncia imediata. Na noite de 11 de março de 1938, Schuschnigg renuncia sob pressão. Seyss-Inquart assume o governo. No dia seguinte, tropas alemãs cruzam a fronteira. A Áustria caiu sem resistência. Em Viena, multidões delirantes saúdam a chegada do Terceiro Reich. Bandeiras nazistas tremulam em cada janela. Era o Anschluss, a tão sonhada unificação. Seyss-Inquart, chanceler por um breve momento, assina a lei que incorpora a Áustria ao Império de Hitler. No dia 15 de março, ao lado do Führer, observa a multidão da sacada da Heldenplatz. Os aplausos ecoam. As câmeras registram. A propaganda triunfa. Mas nas ruas, longe das lentes, os horrores começam. E Arthur Seyss-Inquart assiste a tudo. Não com entusiasmo descontrolado, mas com a mesma frieza clínica de sempre. Já não há disfarces. Já não há dilemas. Ele fez sua escolha. E essa escolha o levaria muito mais longe. A Holanda, o gueto de Amsterdã, as listas de deportação, o trem para Auschwitz. Mas isso ainda está por vir. O auge de Arthur, a nova Áustria e o caminho para a guerra. Naquela altura,
A Áustria já não existia como nação soberana. Em seu lugar, surgia a Ostmark, uma província submetida ao domínio do Terceiro Reich. No comando dessa nova entidade política, Hitler posicionava um de seus homens de confiança, Arthur Seyss-Inquart. Ex-advogado, agora com plenos poderes não mais como chanceler temporário, mas como Reichsstatthalter, o governador imperial, o representante direto do Führer em solo austríaco. Se antes ocultava sua verdadeira lealdade sob uma máscara de neutralidade, agora não havia mais véu. Seyss-Inquart não era mais um intermediário. Era uma engrenagem voluntária do regime. Frio, disciplinado, obediente, ele estava pronto para transformar sua terra natal num modelo de integração nazista. Sob seu comando, iniciou-se uma operação de controle total. Cada rua, cada instituição, cada jornal passava a ser supervisionado. A liberdade de imprensa foi abolida em questão de dias. Os partidos políticos foram dissolvidos. Os oponentes, silenciados. A justiça transformou-se num instrumento do terror. A Áustria inteira, agora parte do Reich, foi submetida à lógica da obediência absoluta. Mas, talvez, nenhum grupo tenha sentido com tanta rapidez e crueldade essa mudança quanto a população judaica. A campanha antissemita em solo austríaco explodiu com fúria. Embora espontânea em aparência, era cuidadosamente encorajada. Multidões saíam às ruas com um ódio quase religioso. Sinagogas eram depredadas, cemitérios violados, lojas saqueadas sob os olhos complacentes ou cúmplices da polícia. Não havia ordem oficial. Bastava o silêncio estratégico de quem detinha o poder. E esse silêncio vinha de cima. Em poucos meses, o confisco de propriedades judaicas se tornava política oficial. A chamada arianização econômica foi aplicada com eficiência cruel. Empresas eram expropriadas, bens pessoais confiscados, contas bancárias bloqueadas. Aqueles que até ontem ocupavam posições de destaque na medicina, na advocacia, nas finanças, tornaram-se párias sem voz. Centenas fugiram, milhares não conseguiram. Seyss-Inquart, como governador, supervisionava e promovia esse processo. Mas sua atuação não era apenas administrativa, era ideológica. Ele compreendia perfeitamente o projeto do Reich e acreditava nele. Não era um mero burocrata cumprindo ordens, era um executor convicto. Em reconhecimento à sua lealdade, foi agraciado com o posto de Gruppenführer da SS, uma patente equivalente a general. Era mais do que um título, era uma certificação ideológica, um selo de confiança direta da elite nazista. E sua ascensão não parou por aí. Em maio de 1939, Seyss-Inquart foi nomeado ministro do Reich sem pasta, um cargo que, embora vago em nome, dava-lhe acesso direto ao alto escalão nazista. Estava, agora, oficialmente inserido na cúpula, e foi nesse cargo que, meses depois, ele seria deslocado para um novo cenário, mais sombrio, mais brutal. 1º de setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. É o início da Segunda Guerra Mundial. Em poucas semanas, o país é esmagado entre duas potências, os nazistas, a oeste, os soviéticos, a leste. A Polônia deixa de existir. Em seu centro, nasce o Governo Geral, um território ocupado diretamente pelo Reich, laboratório de políticas de extermínio e colonização racial. Hans Frank é nomeado governador-geral e, como vice, Arthur Seyss-Inquart. Ali, sua função era dupla: legalizar o terror e garantir que as engrenagens da máquina genocida girassem sem falhas. Os primeiros alvos foram a elite polonesa, intelectuais, professores, médicos, padres e políticos. Cerca de 60 mil civis foram executados nos primeiros meses. Era o início de uma campanha deliberada de decapitação nacional. Seyss-Inquart não só tinha ciência disso, como assinava os decretos. Visitando Cracóvia, declarou abertamente que a Polônia deveria ser explorada até seus últimos recursos. Nada de reconstrução, nada de cooperação, apenas dominação, trabalho forçado e substituição étnica. Ele não se referia aos judeus como pessoas, mas como problemas biológicos.
As primeiras experiências com guetos começaram sob sua administração. Cidades inteiras foram transformadas em prisões a céu aberto. A fome, a superlotação e o tifo se tornaram armas silenciosas. Testes para deportações, isolamento e identificação em massa se intensificaram. Era a fase preparatória de um crime sem precedentes, mas sua atuação mais devastadora ainda estava por vir. A ida para o Oeste, 10 de maio de 1940. O céu da Europa Ocidental amanhece coberto por aviões da Luftwaffe. É o início de uma nova fase na guerra. A Alemanha nazista, já vitoriosa sobre a Polônia, volta-se para o Oeste. Invade com força brutal e precisão milimétrica a Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos. Para os holandeses, a ofensiva vem como um raio. A neutralidade proclamada pelo governo é ignorada por Hitler, que vê na posição geográfica da Holanda uma porta estratégica para a França e o Canal da Mancha. Em menos de uma semana, o país, despreparado e subestimado militarmente, capitula. A cidade de Roterdã é bombardeada impiedosamente, mesmo durante as negociações de rendição. Centenas morreram, milhares ficaram desabrigados. Era o aviso. Resistir custaria caro. E então, como já era esperado, Hitler nomeia o homem de sua confiança para ocupar o cargo mais alto da administração, Arthur Seyss-Inquart. O austríaco silencioso, metódico, que já havia garantido o Anschluss e colaborado com o terror na Polônia, agora se tornava o Reichskommissar para os Países Baixos ocupados, um título pomposo, mas com um significado prático terrível. Ele era, na prática, o ditador absoluto da nação conquistada. Tinha poderes legislativos, executivos e judiciais. Respondia apenas a Hitler. Não havia oposição. Não havia freios. Era o arquiteto de um novo modelo de ocupação. Frio, eficiente, letal. Desde os primeiros dias, Seyss-Inquart demonstrou a natureza de seu governo. Instaurou um regime de segregação racial inspirado diretamente nas leis de Nuremberg. Judeus foram imediatamente afastados de cargos no funcionalismo público, proibidos de lecionar, advogar, praticar medicina. Estúdios de cinema e estações de rádio foram purgados. Bibliotecas foram esvaziadas. As livrarias passaram a vender apenas obras aprovadas pela censura. A cultura holandesa começava a ser estrangulada. As instituições educacionais foram forçadas a excluir alunos judeus. Professores que protestavam eram demitidos. Jornalistas eram silenciados. A imprensa tornou-se um braço do regime. A liberdade de expressão morreu em poucas semanas. Empresas judaicas foram confiscadas sob o eufemismo da arianização. Não importava o tamanho, a história ou a contribuição dos proprietários. Tudo era expropriado e repassado a simpatizantes do regime ou a alemães enviados para ocupar cargos de controle. A economia, antes vibrante e plural, foi submetida a um processo de expurgo calculado. Em janeiro de 1941, veio um dos golpes mais simbólicos: o registro obrigatório dos judeus. Todos deviam se apresentar às autoridades para serem catalogados. Nome, endereço, profissão, familiares, uma operação burocrática colossal. Foram listados 159.806 nomes, números que, no papel, pareciam estatísticas, mas que na realidade eram vidas marcadas para a morte. Poucas semanas depois, a ocupação avançou para uma nova fase. Em 22 e 23 de fevereiro, tropas cercaram o gueto judeu de Amsterdã. Foi uma operação relâmpago, planejada para chocar. Mais de 400 homens judeus foram presos arbitrariamente. Muitos eram jovens, pais de família e estudantes. Foram enviados a Buchenwald e Mauthausen, onde a maioria morreria em poucos dias. Não foi uma ação militar, foi uma provocação planejada, uma mensagem de dominação e desumanização. Tentativa de resistência. Em 25 de fevereiro, a população reagiu. Organizada por grupos comunistas, trabalhadores de transporte, operários, funcionários públicos e comerciantes cruzaram os braços. Estava iniciada a Greve de Fevereiro, a única greve antinazista organizada em toda a Europa ocupada. Amsterdã parou.
Roterdã se silenciou. Utrecht aderiu. Foi um momento raro de solidariedade coletiva contra o terror. Professores fecharam escolas, operários desligaram fábricas, vendedores baixaram as portas. Um ato corajoso, um grito contra a barbárie. Mas Arthur Seyss-Inquart não admitia desafios, ordenou a repressão imediata. Tropas alemãs invadiram sindicatos, lares de grevistas e universidades. Os líderes da greve foram presos e executados. Outros desapareceram nos porões da Gestapo. O exemplo serviu. O terror se aprofundou. A partir daquele momento, qualquer manifestação de resistência seria tratada como subversão e punida com prisão, tortura ou morte. De 1942 a 1944, a deportação dos judeus holandeses foi intensificada. A engrenagem montada por Seyss-Inquart funcionava como um relógio macabro. Os judeus eram enviados ao campo de trânsito de Westerbork, de onde partiam trens semanais para Auschwitz e Sobibor. Não havia alarde. Apenas listas, ordens, selos e vagões. Os trens partiam cheios de crianças com bonecas, de mães com cobertores, de idosos em silêncio. Era a logística do extermínio, e Seyss-Inquart assinava cada fase, com calma, com método, com convicção. Ao final, 107.000 judeus holandeses foram deportados. Apenas 5.200 voltariam. O índice de sobrevivência foi um dos piores de toda a Europa ocupada. A Holanda, conhecida por sua tolerância religiosa e tradição humanista, fora transformada em uma engrenagem do Holocausto, uma nação de portas fechadas, onde a denúncia valia mais que o silêncio. E não eram apenas os judeus, padres católicos que escondiam perseguidos, pastores protestantes que abrigavam crianças, estudantes que imprimiam panfletos clandestinos, camponeses que sabotavam trilhos de trem. Todos eram caçados. Cada ação era vigiada, cada gesto de humanidade punido. A repressão era sistemática. Centenas foram executados sumariamente, milhares enviados ao trabalho forçado na Alemanha. Os que não morriam voltavam desfigurados, e Seyss-Inquart assistia a tudo com a frieza de um burocrata. Para ele, cada sentença era apenas mais uma equação a ser resolvida, um inimigo a ser eliminado, uma variável a ser ajustada. E mesmo quando os ventos da guerra começaram a mudar, quando o exército alemão recuava no leste e os aviões aliados bombardeavam o oeste, ele permaneceu, rígido, impassível. Continuava a crer na vitória, ou ao menos na destruição do inimigo antes da queda final. Porque há homens que se tornam monstros aos poucos, com passos cautelosos, com concessões sucessivas, e há os que, uma vez mergulhados no abismo, jamais tentam voltar. Arthur Seyss-Inquart escolheu esse caminho, não por cegueira, mas por convicção, e quando o Reich começou a ruir, quando o fim se avizinhava, sua hora também se aproximava. A justiça viria, e não apenas com juízes e sentenças, mas com a memória daqueles que ele tentou apagar. O que você está achando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Assim você não perde nenhuma novidade e ainda apoia o nosso trabalho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comente. Quero mais histórias. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e nos motiva a continuar trazendo produções como essa. Tudo certo? Então vamos conhecer o desfecho de Arthur Seyss-Inquart. O fim do Terceiro Reich. O começo da queda. Era final de 1944. O inverno se aproximava com a fúria da história acumulada. O Reich, outrora triunfante, estava à beira do colapso. As bombas aliadas ressoavam diariamente sobre as cidades alemãs e ocupadas. Em Paris, a liberdade voltava a tremular. Bruxelas havia sido libertada. E agora, os exércitos anglo-americanos miravam os Países Baixos, último bastião nazista no flanco ocidental. Enquanto tanques avançavam pelas planícies holandesas e aviões rugiam nos céus, o governo fantoche que administrava a região sob ordens de Berlim começava a ruir. Mas Arthur Seyss-Inquart permanecia em seu posto.
O mesmo homem que orquestrara deportações, execuções e a destruição de uma nação, agora assistia, de sua mesa de trabalho, ao desmoronamento da ordem que ajudara a construir. Hitler, isolado em seu bunker, recusava-se a aceitar o inevitável. Em um de seus últimos acessos de fúria, ordenou uma política de terra arrasada em todos os territórios ameaçados pela libertação. Nenhuma ponte deveria ser deixada de pé, nenhuma usina deveria funcionar, nenhum porto deveria ser salvo. Era a negação absoluta da reconstrução, uma política de suicídio nacional. E foi nesse contexto que Seyss-Inquart, o mesmo homem que durante anos executou ordens com precisão burocrática e sem hesitação, hesitou. Adiou sabotagens, redigiu ordens vagas, encaminhou ofícios contraditórios, convenceu oficiais locais a desobedecerem parcialmente. O porto de Roterdã, fundamental para o abastecimento futuro da Holanda, foi poupado. Algumas pontes permaneceram intactas. Um gesto humanitário? Não, um cálculo. Seyss-Inquart percebia, talvez com mais clareza que os fanáticos à sua volta, que o fim era apenas uma questão de semanas. E com ele viria o acerto de contas. A história começava a fechar seu cerco. E ele, que tanto servira ao regime, agora procurava preservar não vidas, mas vestígios de inocência para se escorar mais tarde. A máscara de moderação voltava, não por remorso, mas por medo. 30 de abril de 1945. Em Berlim, enquanto o solo treme sob os bombardeios soviéticos, Adolf Hitler põe fim à própria vida. O homem que prometera um império de 1000 anos cai diante do mundo em apenas 12. Seu corpo, carbonizado por ordens diretas, é enterrado em sigilo e vergonha, mas antes de morrer, deixa instruções precisas, nomeia Karl Dönitz como novo presidente da Alemanha e confere a Arthur Seyss-Inquart o cargo de ministro das Relações Exteriores, uma recompensa tardia e inútil. Durante apenas 3 dias, Seyss-Inquart ocupou o cargo fantasma. Não havia mais diplomacia a ser feita. Não havia Reich. Só escombros, caos e fantasmas. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha assina sua rendição incondicional. O silêncio toma o lugar das sirenes. A guerra, ao menos na Europa, termina. O fim de Arthur. Arthur Seyss-Inquart é capturado em Hamburgo, nos últimos dias da guerra. Soldados canadenses o encontram sem resistência. Nenhuma tentativa de fuga, nenhum disfarce, nenhuma ampola de cianeto escondida na roupa, como tantos outros. Ele apenas se entrega, como se, no fundo, já soubesse que aquele era o destino que o esperava. Mas ali, diante dos soldados vitoriosos, já não havia condecorações, insígnias ou autoridade. Já não havia multidões para aplaudir, nem subordinados para obedecer. O chanceler da Áustria, o comissário do Reich, o general honorário da SS havia desaparecido. Restava apenas o réu número 18. E para esse réu, o palco da justiça seria Nuremberg. Uma cidade reduzida a escombros, destruída pelos bombardeios, mas escolhida simbolicamente, como o local onde o nazismo havia proclamado suas leis raciais mais infames e onde agora enfrentaria seu julgamento final. O Tribunal Militar Internacional reunia representantes das 4 potências vitoriosas: Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. Ali, 21 altos funcionários do regime nazista, arquitetos do terror, ministros, generais, seriam julgados por crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Entre eles, Arthur Seyss-Inquart. Aos 53 anos, apresentava-se magro, com os traços mais duros do que antes, mas ainda com aquele ar de polidez que o acompanhara por toda a carreira. Usava terno escuro, bem cortado, os cabelos penteados para trás. Mantinha-se calado, imóvel, observando o tribunal como se ainda estivesse em uma sala de audiências vienense, como nos tempos em que era advogado, como se, por um instante, ainda acreditasse que poderia sair dali com sua reputação intacta. Mas as evidências eram incontestáveis. A promotoria o confrontou com a precisão dos documentos, ordens assinadas por ele, relatórios sobre deportações, memorandos de extermínio,
Depoimentos de sobreviventes, filmes dos campos de concentração, cifras devastadoras. 107 mil judeus holandeses deportados para a morte, 500 mil trabalhadores forçados enviados para a Alemanha, milhares de execuções sumárias autorizadas. E diante dessas provas, Seyss-Inquart tentou o mesmo caminho de outros réus nazistas. Recuou, relativizou, distorceu. Alegou que desconhecia os fins últimos da evacuação dos judeus. Disse que apenas seguia ordens, que agia sob pressão, que suas ações eram ditadas pela necessidade militar. Tentou se esconder atrás da lógica fria da hierarquia. Mas os promotores estavam preparados. Exibiram registros detalhados de cada etapa do extermínio. Explicaram como o sistema de transporte para Auschwitz e Sobibor dependia diretamente de sua administração. Mostraram que ele autorizava pessoalmente a aplicação de decretos que condenavam famílias inteiras. Quando questionado sobre os trens que partiam de Westerbork rumo aos campos de extermínio, Seyss-Inquart manteve a compostura, mas sua resposta ecoou como um insulto à memória das vítimas. Tinha sérias dúvidas humanitárias e legais sobre a evacuação dos judeus. Ouvi dizer que estavam relativamente bem, sendo realocados para reassentamento. Era mentira, uma mentira cínica, dita com frieza, dita sob juramento, dita como uma tática processual. Mas todos sabiam, todos sempre souberam. Auschwitz não era um centro de reassentamento. Sobibor não era um abrigo. Eram fornos, eram valas, eram fábricas de morte. E no tribunal, as imagens falavam mais alto que as palavras. Filmes exibiam corpos empilhados, montanhas de sapatos, prisioneiros esqueléticos, crianças com os olhos fixos na lente da câmera, silêncio na sala. Um silêncio pesado, carregado de indignação e horror. Mesmo assim, Seyss-Inquart se manteve fiel a Hitler até o fim. Quando instado a comentar seu antigo líder, não hesitou. Para mim, ele continua sendo o homem que fez da grande Alemanha uma realidade. Eu servi a esse homem. E agora, não posso hoje gritar crucifiquem-no, se ontem gritei Hosana. Não houve confissão. Não houve pedido de perdão. A arrogância permanecia, o verniz intelectual, a couraça moral, frases calculadas, citações refinadas. Um nazista até o fim, educado, culto, perigoso. 1º de outubro de 1946. O tribunal pronuncia sua sentença. Culpado por crimes de guerra, por crimes contra a humanidade, por agressão militar. A pena, morte por enforcamento. 16 de outubro de 1946. Ainda de madrugada, na prisão de Landsberg, os condenados são retirados de suas celas, um a um, escoltados até a forca montada especialmente para aquela noite. O carrasco é o sargento John C. Woods, norte-americano, excêntrico, conhecido por seu jeito rude, sua fala caótica e sua inquietante frase de efeito: enforcar gente? Bom passatempo. Mas havia um problema. A forca fora mal construída, o alçapão era pequeno, as cordas curtas, os cálculos de queda foram errados. O resultado, uma execução mal feita. Os corpos caíam com violência, batiam a cabeça. Os pescoços não quebravam, morria-se lentamente, por sufocamento. Arthur Seyss-Inquart é o último, sobe os degraus em silêncio. Não há lágrimas, não há súplicas, não há qualquer sinal de emoção. Apenas um rosto pálido, rígido, mecânico, um corpo que caminha como se cumprisse mais uma formalidade, como quem vai assinar um papel, não enfrentar a morte. Seus últimos dizeres: espero que esta execução seja o último ato da tragédia da Segunda Guerra Mundial, e que a paz e a compreensão possam reinar entre os povos. Eu acredito na Alemanha. O alçapão se abre, mas a queda é curta. Por 14 minutos, seu corpo se contorce, os músculos reagem. Os ombros tremem, a garganta emite sons secos, desesperados. Uma morte suja, sem honra, sem dignidade. O silêncio dos guardas é absoluto. Aquilo não era espetáculo, era expiação. Às 2h57 da manhã, Arthur Seyss-Inquart é declarado morto. Seu corpo, como o dos demais condenados, foi imediatamente cremado. As cinzas lançadas em um afluente do rio Isar. Nenhuma sepultura, nenhum nome gravado em pedra, nenhum lugar para flores, apenas o esquecimento,
apenas o vazio. Mas nem todo esquecimento é silêncio. Arthur Seyss Inquart não nasceu para o mal. Não era um psicopata. Não foi um assassino no sentido clássico. Era um homem comum, estudado, bem apessoado, um pai, um patriota, um tecnocrata, e talvez esse seja o aspecto mais terrível de sua história. Ele não puxou o gatilho, não empunhou um chicote, não construiu câmaras de gás. Ele matou com papel timbrado, com decretos, com ordens administrativas, assinava sentenças entre almoços e relatórios, selava o destino de milhares com uma caneta de tinteiro. O Tribunal de Nuremberg não julgou apenas homens, julgou sistemas. Julgou a frieza da burocracia, o poder da obediência, a covardia do conformismo, porque o mal nem sempre grita, nem sempre marcha com botas. Às vezes, o mal usa gravata, fala baixo e se esconde atrás de palavras como necessidade ou ordem. A história de Seyss Inquart é um lembrete de que o horror não nasce apenas com fanáticos, mas também com os obedientes, com os que preferem o silêncio à coragem, com os que assinam e não questionam. E é por isso que a justiça de Nuremberg foi mais do que um julgamento. Foi um alerta, uma promessa, de que mesmo quando a verdade é sufocada, mesmo quando o mal parece triunfar, a memória é mais forte. E a justiça, mesmo que tarde, sempre encontra o seu caminho. E então, você já conhecia a história de Arthur Seyss Inquart? O que achou do conteúdo de hoje? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de verificar se está inscrito no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso é muito importante para o nosso trabalho, combinado? Muito obrigado por assistir até aqui. Agora fique com o vídeo recomendado que está aparecendo na sua tela. O conteúdo está imperdível.